mais um programa da Dr. Play chegando na tela da sua TV Cidade. O tema desta edição é saúde do coração. Quem conta tudo pra gente sobre o assunto é o cardiologista Dr. Carlos André. Ele vai nos ajudar a cuidar bem desse órgão que é responsável por bombear o nosso sangue. E a atenção com o coração ela deve ser redobrada, porque muitas das doenças cardíacas elas são silenciosas. A gente vai saber quais são as mais comuns e quais os alertas que o coração pode dar que indicam que ele não está bem. Bem-vindo ao Dr. Play de hoje. E eu vou começar perguntando como é que o coração funciona. Muita gente ainda tem dúvidas se ele está do lado esquerdo, se ele está do lado direito. Como é que ele funciona, doutor? Realmente, eu falei que ia pegar meu amigo do peito, meu inseparável amigo do peito. Entrar na medicina, voltando rapidinho ao que a gente conversou, entrar na medicina é algo muito, hoje, duvidoso para quem faz a medicina, principalmente em que especialização você vai fazer. Agora há pouco eu estava conversando com algumas alunas minhas e elas dizendo, professor, o que é que eu vou fazer? Doutor, o que é que eu faço? Como é que eu faço? O que é que eu faço? E o que eu digo para todos os estudantes de medicina, não só estudantes de medicina, qualquer profissional da saúde, é faça por amor. Faça por amor, que o recurso e a valorização financeira, ela vem por consequência. A minha condição com a cardiologia foi similar. Eu, até a formação, eu queria ser ortopedista. Apesar de eu não ter cara de ortopedista, né? Eu queria ser endocrinologista. Porque os ortopedistas, eles são mais sisudos, mais rígidos, né? E endócrino, pediatra, a gente tem várias paixões, né? Eu falo que a medicina é uma paixão e um casamento. Você namora, mas tem que casar. Você vai ter que casar. E o meu casamento com a cardiologia foi um casamento que foi por indução de amor. Eu realmente não queria cardiologia. Na faculdade de medicina, eu achava a cardiologia uma coisa extremamente difícil, né? Gráficos, eletrocardiograma, e a polarização, e eixos e tudo mais. Mas, com o tempo, quando eu fiz a minha primeira especialização de clínica médica, eu me vi apaixonado por aquilo que realmente eu estou hoje. Foi um casamento para mim perfeito. Então, assim, o coração, diante do que todo mundo pensa, realmente é um órgão forte, é um órgão que sofre, é um órgão que dói. Todo mundo diz, o coração dói, que sente, que... Então, ele tem essa sensibilidade e é um órgão, como nós somos uma máquina, é a nossa bomba. O coração é uma bomba perfeita, feita por um ser superior, que no caso é o nosso grande Deus, e que ele tem essa condição de um funcionamento involuntário. O coração é feito por células e a própria musculatura em si, que tem uma ação involuntária e tem essa própria autonomia. Então, o nosso coração, ele é um órgão que ele vai bombear o sangue para o nosso organismo, para o nosso corpo, fazendo com que todos os tecidos tenham essa condição de uma oxigenação adequada e também a própria condição dos tecidos, né, de irrigação e tudo mais. Então, o coração é um órgão que ele tem a sua autonomia, ele funciona involuntariamente, ele tem as 4 cavidades que são totalmente distintas, que vai fazer com que o sangue chegue pelos orifícios, pelos átrios e ventrículos e sigam para o caminho normal, pulmões e corpo todo. E aí, até uma curiosidade agora, dentro do que o senhor estava falando, muitas vezes, na verdade, nós somos seres humanos e em algum momento a gente vai sentir o coração palpitar, às vezes até um pouco desacelerar, mas o que seria considerado normal é a gente não sentir nada, é a gente conviver ali, ele ali batendo, mas a gente sem sentir essas alterações. Quando a gente passa a sentir, né, no nosso convívio ali, as alterações, palpitações, isso é normal ou não é normal? O que é interessante é você viver sem sentir nada. Sim, sim. Na verdade, o nosso coração, pela própria autonomia, nós temos uma condição de normalidade, né? O que é normal para o coração? O nosso coração ele tem que realmente ter a fração a frequência cardíaca entre 50 e 100 batimentos por minuto, isso dependendo do organismo e dependendo da circunstância que o organismo vai estar. Por exemplo, uma criança ela vai ter um batimento cardíaco mais acelerado, o que é fisiológico, é normal para ela, e um adulto. Então, por exemplo, se uma criança chega com batimento de 130, para ela é normal. Já um adulto com batimento de 130, ele vai ter um desconforto grande, vai sentir aquela batedeira. Então, assim, o mais importante é tudo aquilo que você sentir que foge da normalidade cardíaca. Se você está sentindo algum desconforto, uma dor, coração mais acelerado, vai ter um princípio de
de tratamento e um princípio de alguma investigação que você tem que fazer para tentar solucionar ou tentar descobrir o que pode estar acontecendo. Que hoje em dia vai desde uma simples, que eu digo simples entre aspas, né? Uma ansiedade até mesmo uma doença cardiológica. Então, o mais certo é realmente a pessoa investigar. E como o senhor até falou também aqui nos bastidores, a gente falando de muita gente que procura o cardiologista para fazer um risco cirúrgico e aí se descobre doenças, né, cardiopatias, às vezes uma própria pressão alta, que as pessoas hoje normalizaram demais, né, a tal da pressão alta. E aí eu até queria que o senhor falasse dessas doenças, né, dessas cardiopatias, que elas são silenciosas, né, e muitas vezes a gente só descobre ou quando tem um problema mais grave, né, e se descobriu ali o que foi, ou, por exemplo, num risco cirúrgico. Então, tem gente, por exemplo, que já infartou e não sabia. Existe esse infarto sem a dor no peito e a pressão alta, que muitas vezes a gente se confunde com uma simples dor de cabeça. Então, doenças do coração tem muitas como é que eu posso dizer, sintomas velados aí. Certo. Essa questão é extremamente interessante. Ela é interessante porque o que acontece? Muitas pessoas, elas possuem problema cardíaco, elas são hipertensas ou elas têm uma outra comorbidade cardiovascular e realmente não sentem, não tem nenhuma complicação, porque muitas vezes o próprio organismo faz uma adaptação àquele quadro, né? Então, um grande erro que muitos de nós carregamos e a própria sociedade tem em si, os pacientes, quando chegam na clínica, aí dizem, doutor, eu sinto uma dor de cabeça, eu vou ver lá, minha pressão está aumentada. Então, eu já sei que minha pressão está alta quando eu estou com dor de cabeça. Então, assim, é um mito que a gente carrega que a pressão arterial vai dar dor de cabeça. A pressão arterial, ela realmente é silenciosa, ela não dá dor de cabeça. O que nós vamos ter, por resposta fisiológica, como até mesmo um reflexo primitivo do nosso corpo, é que a dor gera um estresse fisiológico e eleva a pressão. E se você já é hipertenso, raiz, né, se você já tem a sua pressão elevada, diga-se de passagem, a pressão acima de 14, recentemente nós tivemos um congresso europeu que dividiu, que certamente as diretrizes brasileiras vão seguir também essa condição. No congresso europeu eles estipularam que a pressão arterial ela tem que ser até 12/8. Então 12/8 vai ter uma norma tensão, uma pressão normal. Acima de 12/8 até 14/89, a gente vai ter uma pressão elevada. E acima de 14/89, acima de 14/8, nós vamos ter realmente o que nós chamamos de hipertensão arterial. Então, assim, a pressão ela é silenciosa, sim. A pressão é um reflexo primitivo que nós vamos ter de uma determinada alteração. Por exemplo, se a gente está numa savana africana, vem um leão, o que você vai fazer? Seu organismo vai desencadear um conjunto de fatores que a gente chama de reflexo primitivo. Adrenalina. Descargas adrenérgicas, vai dilatar a pupila, abrir os brônquios, o coração vai acelerar, a pressão vai elevar, que é para você enfrentar o perigo ou fugir dele. Então, a nossa pressão arterial ela é justamente isso. Você vai ter a dor e elevar ela. Para que nós tenhamos condições de avaliar, é justamente o controle precoce. Procurar o atendimento médico assim, mais vezes. Hoje em dia as pessoas não vão. Aí quando vão é porque precisa, que nem você falou. Vai fazer um risco cirúrgico. Aí no risco cirúrgico, você vai lá e a pressão está 16/10. Não, mas eu nunca senti nada, minha pressão é silenciosa. A pressão está alta porque eu estou aqui no hospital. Tem um conjunto de fatores. Mas o mais importante é realmente, precocemente, procurar profissionais de saúde para que já possam investigar essa condição. E o assunto é interessante e daqui a pouco a gente volta para falar dos cuidados com o coração. O intervalo ele é rápido, a gente volta já já, só mais um segundo com o segundo bloco. E voltamos com mais uma parte da entrevista feita com o cardiologista Dr. Carlos André. E a gente já sabe que a mudança para hábitos saudáveis faz bem para a saúde como um todo. E o coração, ele agradece esse cuidado com ele o mais cedo possível. Veja só. Quando a gente resolve fazer alguma atividade física, né? Então, muitas vezes a gente, vou mudar meu corpo, vou mudar meus hábitos, procura o personal trainer, procura um nutricionista ou um nutrólogo, mas nem sempre isso vem casado de procurar um cardiologista. E
até pegando o gancho também, a gente tá numa cidade, né, litorânea, que tem quase todo final de semana, se brincar todo final de semana tem corrida, então também tem aqueles atletas de final de semana também, Isso. que é muito arriscado também, né, doutor? O que se preconiza hoje é que o mais precoce possível procure o especialista, principalmente o cardiologista, porque todo mundo um dia vai sentir alguma coisa no coração. Isso é certo. Porém, existem os fatores modificáveis e não modificáveis que a gente vai ter para trazer comorbidades para doenças cardiovasculares. E os fatores não modificáveis são fatores que a gente não vai mexer. Por exemplo, meus pais têm cardiopatia, meus pais têm doença cardiológica. Eu vou ter 30% de chance de apresentar também. Então, se eu diagnostico cedo, se eu faço esse diagnóstico mais precoce, então eu vou ter condições de poder tratar ou também prevenir uma doença lá na frente. Então, é extremamente interessante que todos, antes de fazer atividade física, procure seu cardiologista, procure o médico em si, para que possa fazer exames. A gente vê muitos casos de pessoas que vão correr e morrem durante o treino, morrem durante as atividades. Então, sempre vale a pena. Em relação a esses sinais, esses sintomas, né? O corpo, ele normalmente ele emite algum alerta que a gente deve abrir os olhos e ficar atento? Sim. Eu sempre converso com o paciente quando ele chega com um histórico de não, eu tive um pré-infarto, eu tive um infarto. Aí eu pergunto, vem cá, mas antigamente, até tal ponto, você nunca sentiu uma dorzinha, um aperto, um desconforto, uma tontura? Porque muitas vezes você vai ter aquela condição silenciosa da doença, né? Insidiosa. A doença vai surgindo. O infarto, por exemplo, ele é justamente a diminuição da oxigenação do músculo cardíaco. Então, muitas vezes, o paciente ele vai ter essa diminuição do lúmen do vaso, ele vai ter uma diminuição da oxigenação, não vai sentir a dor, que é a angina, né, angina pectoris, do grego, é o peito sufocante. Ele só vai sentir essa angina quando realmente o músculo já estiver ficando inviável. Necrose do músculo, aí os marcadores de necrose vão ficar positivados, eletrocardiograma vai aparecer sinais de infarto realmente, mas até então, até chegar nesse ponto, o paciente ele vai apresentar algum desconforto. Ele vai apresentar uma sudorese, alguma desautonomia do próprio sistema metabólico, com vômito, com tontura. Então, assim, o paciente ele vai apresentar um pouquinho de certos sintomas que ele deixa passar, não, é só sentir uma azia, é gases, não vai atrás e quando acontece, geralmente é um desfecho fatal ou mesmo um desfecho não ruim, né, para o paciente. Muita gente acredita que pode até ter medo, acredito nos tempos de hoje, do cardiologista, né? Parece que é um bicho papão. E aí, o senhor brincou no início do ortopedista, e tem muita gente que tem medo do cardiologista. Mas quais são como é que seria esse atendimento básico, esse atendimento inicial e os exames básicos, né? Porque a gente sabe que tem alguns que talvez seja até um pouco mais invasivo, mas até para acalmar quem está nos assistindo, quais seriam esses exames básicos que todo mundo tem que fazer anualmente para estar ali com a sua saúde do coração em dia? Sim. Na parte cardiológica, um simples eletrocardiograma faz um grande diferencial na vida do paciente. Principalmente aquele paciente lá que está sedentário, que está obeso, já tem muita comorbidade, fator de risco, diabetes, às vezes tabagismo. Então, o que acontece? O paciente tem que procurar o seu cardiologista, tem que procurar um cardiologista, tem que iniciar investigações para saber se aquele coração dele já não está sofrendo. Eu até falo sempre para os meus estudantes na faculdade que nos atendimentos cardiológicos, ou mesmo até mesmo na urgência, um copo d'água e um eletrocardiograma ninguém deve negar para ninguém, não. Então, um simples eletrocardiograma muda a vida de um paciente. Você vai observar naquele eletro algumas alterações que já aparecem, por exemplo, um remodelamento do músculo cardíaco, um sinal de sobrecarga, um crescimento e até mesmo alguma questão de infarto também. Então, assim, associado a um eletrocardiograma, a gente vai ter uma série de outros exames que a gente vai ver a saúde do coração. Ecocardiograma, Holter,
tomografia da parte cardíaca, uma angiotomografia, a gente pode ter o teste ergométrico, a gente pode ter também um mapa que vai avaliar também o controle da pressão, até mesmo no sono. Tem pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono que não tem noção de que na noite é hipertenso, a pressão dá aquela oscilada e durante o dia é normal. Também a gente vai ter também os exames de sangue, né? Que é onde a gente vai ver a parte de enzimas cardíacas, colesterol, glicemia, todos os exames que a gente vai juntar, fazer uma avaliação clínica e avaliar a saúde do coração do paciente. Qual seria alguns alertas emergenciais, eu estou falando realmente emergencial, de procurar ajuda de um vizinho, se a pessoa não conseguir dirigir, enfim, de realmente procurar um hospital, porque a questão do coração, às vezes, segundos, minutos ali, faz toda a diferença, né? Na parte cardiológica, a grande emergência que nós temos é o infarto agudo do miocárdio, né? Que é justamente a obstrução das artérias coronárias, fazendo com que o paciente venha a ter uma morte súbita, né? Então, numa urgência, o paciente está numa emergência, o que o paciente vai sentir que realmente, nesses momentos, ele tem que realmente ter uma ação imediata para poder procurar um serviço de pronto-socorro, um serviço de urgência. Então, assim, como eu mencionei há pouco, o termo angina pectoris, que todo mundo fala, está anginando, está anginando. Angina pectoris é a própria dor cardíaca. E a essência da etiologia do nome é um peito sufocante. Então, o paciente que ele vai estar infartando, ele vai sentir uma dor no peito extremamente forte, é uma dor constritiva, uma dor em aperto. Ela não é aquela dorzinha como eu até aprendi na Paraíba, que achei interessante, a dor chuchando. Então, eu aprendi esse termo na Paraíba e muitos pacientes chegam, doutor, tem uma dorzinha chuchando aqui embaixo do peito. E tudo. Então, é como se fosse ela dá e desaparece. É pulsátil, né? Uma dor pulsátil. Então, o que eu falo para os pacientes... Não é essa a dor. Não. A dor cardíaca, ela é uma dor no centro do peito. O nosso coração, ele é central, com um pequeno desvio do ápice dele para a esquerda. Ele não é do lado esquerdo. Muita gente também tem essa mania de dizer, eu estou com a dor do lado do coração. O nosso coração ele é no centro do peito e o que nós vamos sentir é uma dor sufocante ao ponto de travar, nós vamos sentir um aperto na mandíbula e vai faltar o ar, a gente vai ter associado a gente chama de dispneia, né, uma falta de ar, e isso vai fazer com que realmente você tenha uma desautonomia. Muitas vezes você vai ter vômito, você vai ter uma sudorese, um suor frio, você vai ter um mal-estar, uma sensação de se esvalecer, né? As pessoas vão ter a sensação de desmaio, de uma síncope, ou até mesmo a gente chama de lipotímia, que é aquela sensação de que você vai desmaiar. Então, assim, essa dor é uma dor importante no centro do peito, que você, nessa situação, tem que procurar. Como é que essa dor aparece? A dor, ela vem de um coração que está sufocando, de um músculo cardíaco que está necrosando, está perdendo a viabilidade pela falta de oxigênio. Então, o que acontece é que você vai realmente sentir uma dor intensa, uma falta de ar, e nessas condições procurar o quanto antes o pronto-socorro, só lembrando que quando você tem essa sensação de um peito sufocando, é porque você estressou o coração, então geralmente é no esforço. Você está ali, sobe uma escada, um lance de escada, sentiu aquele cansaço e uma dor no peito, ou mesmo um estresse excessivo, onde o coração acelera e você sente essa condição, procurar o pronto-socorro, um simples eletrocardiograma vai salvar a sua vida. Doutor, e a gente aqui problematizou bastante, porque, na verdade, a gente quer que as pessoas se identifiquem, criem esse alerta e procure um cardiologista, né? Não faça essa automedicação. A questão também do formigamento no braço, na mão também, que muitas vezes a pessoa sente e, passou, deixou para lá. Uma dormência também, algum dos membros também são sinais? Isso acontece muito também. Como o nosso coração ele é a nossa grande bomba, à medida que a bomba falha, nós vamos ter os outros sintomas associados. Então, a gente pode sentir dor em membros superiores, não importa se é direito ou esquerdo. Nós vamos ter também a sensação de sufocamento, né? A sensação de dor na mandíbula. Pode irradiar para dorso também. E também nós podemos ter também o que a gente chama de parestesia. Algumas dormências também em membro superior, ou mesmo na face. Então, à medida que você tiver alguns desses sintomas diante de um quadro de dor,
tem que procurar realmente o pronto-socorro ou já procura de imediato o seu cardiologista para que possa fazer um diagnóstico, investigação, tudo isso. E tem mais entrevista no canal do YouTube da Dr. Play. Lá você confere bate-papos com grandes especialistas que atuam aqui no nosso estado. Fique à vontade por lá e também nos acompanhe aqui na TV Cidade. Até mais!